Então, gente, boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho ainda. Eu vou dar uma rebobinada na aula, já que na aula passada eu acabei esquecendo de fazer uma coisinha. Vou dar uma rebobinada aí. Mas quem estava na aula vai lembrar que nós estávamos falando de verticalização e horizontalização. Então, eu disse aqui, fazendo um resumo mais resumido, que a verticalização é a estratégia onde você tenta produzir internamente o máximo possível dos itens que necessita, né? Ela traz como vantagem a tua independência de terceiros, você não precisa pagar para os outros fazer, né? Então você teria uma vantagem de custo aí nessa questão, que é mais teórica do que prática, porque se alguém produz componentes com tecnologia e grande volume, né, para fornecer para a indústria, é possível que com os custos fixos diluídos eles tenham preços menores do que você produzindo para si mesmo, né? E também questões relacionadas à detenção do domínio da tecnologia. Como desvantagens, nós temos bastante desvantagens, né, na verticalização, já que o que mais se faz hoje em dia é terceirizar, é horizontalizar. Então, a desvantagem é que teria que fazer maior investimentos em instalações e equipamentos, e isso principalmente em períodos de crise, como os que nós vivemos agora, né? Já há algum tempo, desde a recessão econômica, mesmo antes do Covid, estamos levando uma bordoada atrás da outra. Uma empresa que tem uma estrutura maior, tem mais funcionários, tem mais maquinário, tem mais patrimônio, ela sofre mais para se adaptar a um downsizing, né, uma redução de estrutura. Enquanto se você verticalizar, você compra de terceiros, você passa parte do prejuízo para o teu fornecedor, né, você deixa de comprar dele. Você tem também, acaba ficando mais inflexível na alteração dos processos produtivos, né, por esse mesmo motivo, e a empresa acaba tendo uma estrutura maior. A horizontalização, por sua vez, na maioria das vezes reduz custos, porque reduz custos e investimentos, né? Porque para você produzir algo internamente, você precisa fazer investimento, tem que valer a pena para retornar esse investimento. E dá maior flexibilidade para alterar volumes de produção decorrentes de variações de mercado, é o contrário da verticalização, aquilo que eu acabei de falar, né? Você passa o problema para o teu fornecedor, caso você tenha retração na demanda dos seus produtos, você não fica lá com aquela estrutura inchada, com pessoas, com máquinas, com investimentos parados. E você incorpora novas tecnologias, já que o teu fornecedor, ele trabalha com aquilo que ele entende, ele está sempre pesquisando e desenvolvendo. E você vai estar focado no teu core business, o teu negócio é essencial. Se você começar a desenvolver pesquisa e desenvolvimento em outra coisa, você vai perder o foco, vai desviar os teus recursos, a tua atenção da tua estratégia principal, do teu negócio principal. Então, ajuda a manter o foco no core business, que é o negócio essencial. As desvantagens da horizontalização estão relacionadas ao menor controle tecnológico, ou seja, a tua empresa fica refém de tecnologias externas que estão disponíveis, inclusive, para os concorrentes. Não há como você criar uma proteção em torno da tecnologia. Eu até na aula passada citei o desenvolvimento de drogas e remédios, né, em laboratórios que exigem sigilo, porque aquele laboratório que conseguir chegar ao princípio ativo principal em determinado momento ganha o direito de explorá-lo comercialmente. E isso é uma tremenda vantagem. Já se você faz isso de uma forma muito horizontalizada, muito compartilhada com fornecedores e parceiros, tem muita gente sabendo o que você está fazendo, tem muita gente conhecendo como você está fazendo, e isso protege menos a tecnologia que você esteja desenvolvendo. Além disso, claro, você vai ter que pagar para fazer, então você não vai oferir lucro do serviço ou componente terceirizado. Muito bem, nós temos aí uma empresa que tem 3 opções para produzir 10 mil unidades de um determinado produto. Então, ela pode produzir pelo processo A, ela pode produzir pelo processo B, ou ela pode comprar de terceiros esses elementos, esses produtos. Tá? Se ela produzir pelo processo A, ela terá um custo fixo de 100 mil reais, que é o custo padrão pelo processo todo, independente da quantidade produzida, envolvendo aí manutenção de maquinário, salários, etc., materiais auxiliares. Se essa empresa produzir pelo processo B, ela vai ter um custo fixo ainda mais elevado, de 300 mil reais. Tá? E se ela comprar de terceiros, ela não terá nenhum custo fixo. Ela vai apenas pagar
por cada unidade que ela comprar de terceiros. Então, o custo variável para o processo A é R$ 75 por unidade produzida, o custo variável para o processo B é de R$ 70 por unidade produzida, e o custo para comprar de terceiros seria de R$ 80 sem ter custo fixo, né? É um custo maior para comprar de terceiros, mas você paga 80 por unidade e está resolvido. Esse 80 por unidade até é natural que seja mais alto do que o custo que você teria para produzir para você mesmo, porque nesses R$ 80 aí que vão te cobrar para produzir para te vender, né, esse componente ou esse elemento aí pronto, aí está embutido os custos variáveis, claro, que envolvem matéria-prima e tudo mais, os custos fixos, que pretendem remunerar aí salários e todos os custos independentes da quantidade produzida, e também a margem de lucro de quem te vende. Ninguém vai trabalhar de graça, né? É normal isso, é absolutamente aceitável. Então, a pergunta é, a empresa deve optar pelo processo A, pelo processo B ou pela compra de terceiros? A resposta é a seguinte, né? A empresa deve optar pelo processo A, B ou pela compra. Então, usando essa formuleta que vocês não estão vendo, porque eu não estou compartilhando com vocês. Então, senhoras e senhores, meus queridos, vejam lá. Essa é a situação, volume 10.000 unidades, os custos fixos para cada processo A, B ou comprar de terceiros e os custos variáveis para A, B ou comprar de terceiros. Então, pergunta A empresa deve optar pelo processo A, B ou pela compra? De cara, batendo o olho, vocês responderam, tem que comprar, professor. Então, o cálculo está aqui, ó. Nós temos que chegar ao quê? Ao custo total. Deixa eu ampliar um pouco isso aqui, fica mais fácil de visualizar. Nós temos que chegar ao custo total do processo. Então, como fórmula, nós podemos adotar custo total, CT, igual a custo fixo, que é esse aqui, né? Os 100 mil, 300 mil e zero, no caso de comprar de terceiros, mais o custo variável, 75, 70, 80, vezes a quantidade, que são as 10.000 unidades. Então, para comprar de terceiros 10.000 unidades, a conta fica a seguinte, igual ao custo fixo, vamos ver aqui o processo A, né? Como foi feito aqui, ó. O custo fixo de A, que é 100 mil, mais o custo variável de A, que é 75, vezes a quantidade, que é 10.000. Tá? Então, deu aqui 850 mil. Tá? Que é essa resposta aqui, né? Essa primeira aqui, essa conta aqui. E assim sucessivamente, ó. O custo de B seriam 300 mil, mais 70 vezes os 10.000, que vai dar 1 milhão. Tá? Nem preciso fazer a conta aqui, ó. Só pegar aqui o... Desculpa. É só pegar aqui o 100 mil, trocar por 300, e o 75 por 70, nós teremos aí 1 milha, né? Tá aqui o cálculo. E no caso do custo para comprar de terceiros, nós teríamos aqui zero de custo fixo, no lugar de 300 mil, né? Zero de custo fixo, mais 80 vezes 10.000 unidades, que vai dar 800 mil, sendo essa a melhor opção. Então, claro, comprar de terceiros é a melhor opção neste caso. No entanto, contudo, todavia, entretanto, nem sempre vai ser assim. Olha que pergunta aqui, ó. A partir de que volume de produção o processo A se torna viável? Então, nós temos que ter em mente o seguinte, custo fixo de 100 mil é alto? Custo fixo de 300 mil é alto? É. Mas ele só é importante se a gente for produzir pequenas quantidades. Para quantidades maiores, se você pegar esse volume aqui de 10.000 unidades e aumentar ele, o custo fixo vai permanecer o mesmo, o que vai aumentar é o custo variável. Então, em pequenas quantidades, que é o caso do 10.000, nós temos aqui o processo de compra como mais viável. Mas a partir de uma determinada quantidade, né, se a gente continuar ampliando a produção, por exemplo, pode ser que tanto o processo A quanto o processo B se torne mais viável. Isso acontece por causa de quê? Por quê?
Em grandes quantidades, o custo fixo se torna menos importante, ele se dilui nessas grandes quantidades, né? É aquela história, se você tem um bar em volta da faculdade, só vende cerveja e lanche lá, por exemplo. Né? Vamos pegar a cerveja por referência. E o teu ponto alugado lá é milão por mês. Então, você vai fazer as contas assim, puta, eu compro a cerveja a tanto, eu vendo a tanto, quantas cervejas eu tenho que vender para pagar o aluguel? Né? O cálculo do ponto de equilíbrio, vocês já devem ter visto isso em custos, né? Que o aluguel é o custo fixo. Tem um mínimo lá de cerveja que você vai ter que vender para pagar o aluguel. Levando em consideração que cada cerveja que você vender, você também vai comprar antes de vender. Então, você vai ter que pagar o fornecedor. Né? Vamos ver se dá para fazer uma conta rápida aqui. Se você vende a cerveja a 10 e compra 8, tá? E tem um custo fixo de milão, você vai ter que vender 500 cervejas para poder pagar o aluguel, né? Porque cada cerveja que você compra a 8 e vende a 10, você vai ganhar R$2. Vendendo 500 cervejas a R$2, você chega no milão. Então, esse é o custo fixo. Tem que vender 500 cervejas para pelo menos pagar o aluguel, fora outros custos, né? Lembrando que cada cerveja vai ter que pagar R$8 para o fornecedor. Então, nessa quantidade aqui de 500 cervejas, isso parece bem complicado. Agora, se você pensar assim, nossa, eu vendi 5.000 cervejas. Passou do aluguel faz tempo, né? O aluguel virou nada nesse volume aí de 5.000 cervejas. Em compensação, o R$8 que você paga pela cerveja já começa a pesar. Né? Se ele fosse menos, ele seria melhor para o negócio. Então, em grandes quantidades, o custo variável acaba tendo um significado maior. E nesse caso, o processo de compra tem o pior custo variável, o mais alto. Né? E o processo A teria aí o custo variável mais abaixo dessa primeira opção. Então, como é que a gente calcula para saber qual que é a quantidade em que o processo de compra vai começar a ficar ruinzinho e o processo processo A de fabricação, claro que aqui não estamos considerando os investimentos. Você vai dizer assim, mas para deixar de comprar terceiros e fabricar pelo processo A, vou ter que comprar máquina, ter que contratar funcionário, vou ter que fazer investimento. Sim, tá? Tem que pensar nisso, sim. Não está entrando isso aqui nessa conta. Isso aí vai lá para a engenharia econômica da AFO, né, da Administração Financeira Orçamentária, que verifica lá os paybacks, payback atualizado, ROI, retorno sobre investimento, TIR, taxa interna de retorno, para ver quanto tempo levaria para retirar um investimento desse, se compensaria ou não. Mas não é esse o nosso assunto agora. Tá? Então, nós temos que calcular, por exemplo, eu sei que para 10.000 unidades comprar tá legal, vai dar aqui 800 contra o resto. Para calcular qual que é a quantidade em que o processo A vai se tornar mais atraente, nós temos que fazer a seguinte expressão. Nós sabemos que eu quero descobrir o quê? Quando o custo total de A, vejam essa fórmula aqui, ó, custo total igual a custo fixo mais custo variável vezes a quantidade. Então eu tenho que calcular quando o custo total de A será igual ao custo total de comprar. Quando uma quantidade que eu não sei, que não é mais as 10.000 unidades aqui, tá? Em que tanto comprar de terceiros a R$80 cada, quanto produzir a 75 cada mais 100.000 de custo fixo, pode se tornar mais interessante do que comprar de terceiros. Então eu tenho que fazer essa expressão aqui, ó, custo total de A igual ao custo total de comprar. E aqui na hora de fazer a conta, eu substituo isso de que forma? Eu vou fazer aqui como se eu estivesse fazendo no quadro, tá? Não vou utilizar as fórmulas do Excel. Vou fazer como se eu estivesse escrevendo no quadro, só para vocês entenderem. Deixa eu até ampliar um pouco aqui. Então, seria assim, ó, custo total de A não é igual custo fixo de A mais custo variável de A vezes a quantidade. Então, custo fixo de A, 100.000. Vou colocar aqui um para ele não entender que é número, para ele ler como texto. 100.000 mais custo variável de A, tá aqui, ó, 75 vezes o quê? Agora é a quantidade que a gente quer saber, né? Vezes que. Esqueça o 10.000. Ó, peguei essa mesma expressão que eu tinha feito aqui,
100.075 vezes Q igual, e o custo total de comprar? O custo fixo é 0 mais 80 Q. Tá? Isso que está escrito aqui, ó. Opa, deixa eu só melhorar aqui. 80 vezes Q, né? Mas é 80 Q, beleza. Sabe que está multiplicando quando a variável está colada no número ali, né? Essa é a regra da matemática. Então, isso que eu escrevi aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Custo total de A, 100.000 mais 75Q, igual ao custo total de C, que é 80Q. Dá até para tirar esse zero daqui. Né? Dá para escrever dessa forma aqui. 100.000 mais 75Q igual a 80Q. Aí, fica mais simprão ainda. Tá? Igual a 80Q. Muito bem. Aqui nós temos uma equaçãozinha que nós resolveremos da seguinte forma, né? Junta, passa as variáveis iguais para um lado do sinal de igual, a outra para o outro lado, vai dar negativo, multiplica por menos 1, vai resultar no quê? 5 que, deixa eu ampliar mais aqui para ficar bonitinho, 5Q igual a 100.000. Né? Ó, 80 passa para o lado de cá, diminuindo, dá 5Q. 80 menos 75, 5Q. 100.000 passa para o lado de lá, muda o sinal também. Negativo, negativo, multiplica por menos 1, fica desse jeito aqui. Próxima etapa seria o quê? Q igual o 5, que está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Seria, deixa eu ver se eu consigo simular aqui uma fração. Vai dar. Aí, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Né? Logo, Q será igual a 20.000 unidades. Beleza? Tá aí, ó. Foi assim que eu cheguei nessas 20.000 unidades aqui. A mesma conta pode ser feita para calcular quando o custo total de B vai se tornar o mais eficiente. Vocês não entenderam o que é esses 20.000 unidades aqui, né? Eu vou explicar para vocês. De 0 até 20.000 unidades, a melhor opção é comprar de terceiros a R$80. Fechou. Tá? De 20.000 unidades para cima, começa a ficar interessante produzir pelo processo A. Porque para produzir 20.000 unidades, não estamos mais falando de 10, para produzir 20.000 unidades, tanto comprar de terceiros, quanto produzir pelo processo A vai custar a mesma coisa. Alguém sabe me dizer quanto vai custar? Então, meus amigos, aqui, ó, é só fazer a mesma conta que a gente fez aqui, essa primeira conta aqui, ó. Tá? O custo total de A, custo total de B, custo total de comprar de terceiros. Vamos começar aqui, ó, o custo total de comprar de terceiros. Aqui eu fiz com 10.000 unidades, mas vamos supor, vou fazer aqui, ó, essa mesma conta aqui, ó, que deu 800.000, igual a comprar de terceiros não tem custo fixo, tá? Mas o custo variável é 80, ok? Vezes 20.000 agora. Se fosse 10.000, seria 800, né? Se fosse 10.000, seria 800 mil reais. Deixa eu até pôr os reais aqui, tá? Mas não é, eu vou mudar na fórmula aqui, ó, pessoas. Nós vamos trabalhar agora com esses 20.000 aqui, ó. A 1.600.000, beleza? Para comprar de terceiros. Agora, vamos ver para... Vou pôr aqui, ó, terceiros, comprar. Comprar. Tá? Comprar. Agora, vamos ver pelo processo A. Vamos ver pelo processo A? Vai ser a mesma coisa, né? Igual. Processo A é 100.000 mais 75, que é o variável, vezes era 10.000. Vou pôr 10.000 aqui, tá? Era 10.000, que deu 850, tá aqui, ó.
É essa primeira aqui, tá? Mas não é 10 mil que nós queremos ver agora. É igual aqui, ó, 20 mil. É igual no comprar, que foi o cálculo que eu fiz aqui, tá? 20 mil. Olha lá, 1 milhão e 600 mil. Então, isso prova o que eu falei para vocês, que se eu precisar de 20 mil unidades desse produto, tanto comprar de terceiros quanto produzir pelo processo A vai custar a mesma coisa. E se eu aumentar para 20.001 unidades, vai começar a ficar mais caro comprar e mais barato pelo processo A. Dá até para simular. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Ó? Deixa eu pôr 20 mil unidades aqui, que é o resultado dessa conta aqui, que é igual. Deixa eu transformar em fórmula isso daqui, só para a gente fazer uma brincadeira aqui. 20 mil unidades. Tá? Em vez de eu escrever 20 mil aqui, eu vou utilizar a variável. Igual, no lugar desse 20 mil, eu vou pôr esse 20 mil aqui. E no lugar desse 20 mil, eu vou pôr o conteúdo dessa célula aqui. Agora está com fórmula. Tá? Então vejam, se eu botar aqui 19 mil unidades, fica melhor comprar de terceiros ainda. Ainda fica 5 mil mais barato. Tá? Se fosse 10 mil, 800 e 850, igual está aqui. Ó, tá? 20 mil igual aos dois. E se for 20.100 unidades? Veja que o processo A fica mais barato que comprar. E assim sucessivamente. 30 mil. Ó, comprar já não é a melhor opção. Já ficou mais caro. Né? Então é exatamente em 20 mil unidades que os dois se equiparam. Pegaram a ideia? Pegaram a visão? E vai chegar uma hora em que o próprio processo B, apesar dos 300 mil, vai se tornar viável. Né? Ele vai se tornar viável. E quando vai ser isso? O mesmo tipo de conta que foi feito aqui. Deixa eu só. Isso aqui é CTA igual. Opa! Que é CTA igual a CTC. Né? Processo aqui é produzir pelo processo A e deixa eu colocar aqui, produzir pelo processo A contra comprar de terceiros, tá? Que vai ser 20 mil unidades. Agora, isso aqui é só uma prova real da coisa, tá? Agora, se eu for, por exemplo, levar em consideração que aumentando o volume vai chegar uma hora que até o processo B vai se tornar interessante, apesar do custo fixo alto, por quê? Porque ele tem o custo variável mais baixo. Lembrem-se, grandes volumes são desfavorecidos por custo variável mais alto. O custo variável mais baixo ele não importa tanto em pequenos volumes, mas ele acaba pesando em grandes volumes. E o custo fixo é o contrário. Então aqui seria o quê? Seria mais ou menos a mesma coisa que isso daqui. Deixa eu só copiar aqui para não ter o trabalho de escrever de novo. Só que aqui nós teríamos a comparação entre o processo de A e o processo de B. E aqui nós teríamos 100 mil mais 75Q igual, aí aqui vai ser no lugar de 300 mil mais 75, não, 70Q. Vou apagar isso daqui para baixo. Esse 5 aqui ficou deslocado. Pronto. Tá? Então, aqui, como é que ficaria essa conta aqui? Mais uma vez, ficaria 5Q igual, agora, 100 mil, tá? Que é a diferença entre 300 e 100, que o resultado dessa conta aqui, passando 5 lá para baixo e tudo mais, seriam 40 mil unidades. Tá? 40 mil unidades. Então, beleza. Então, aqui mostra como é que isso funciona. O que significa isso aqui na prática, gente? Significa que de 0 a 20 mil unidades, comprar de terceiros é a melhor opção. De 20 mil unidades a 40 mil unidades, processo A é a melhor opção, vai custar menos. E de 40 mil unidades para cima, é melhor fabricar pelo processo B, que vai ser o que vai dar menor custo operacional. Fechou? Beleza. Então, agora, não vou salvar.
Agora, então agora vocês vão lá no Classroom, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão aqui nas atividades. Tem lá uma atividadezinha chamada Exercícios Verticalização versus Horizontalização. Usando esse mesmo raciocínio que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Vocês vão abrir essa listinha aqui. E é importante que vocês... Eu vou corrigir todos esses exercícios aqui, tá, gente? Não é muito, quer ver? São 1, 2, 3, 4... 4 exercícios só, tá? 4 exercícios só. O raciocínio é igualzinho a esse que eu passei, só que, ó, 1, 2 e o 3 são só duas opções que serão comparadas. E no quarto exercício vai ser igual esse exemplo que eu falei para vocês, só que aqui vocês vão ter que somar e tal, tal, tal. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou... vocês vão abrir essa listinha, são exercícios simples de resolver, né? Vocês vão resolver, porque depois eu vou corrigir eles de qualquer forma, então vai ter explicação sobre as dúvidas. Depois vocês só me passam o resultado lá para dar a tarefa como encerrada. Abre um documento do Word lá dentro do Google, né? O primeiro deu tanto, o segundo deu tanto, tal, tal, tal. Tá bom?